Ruth 4, 13 a 22. Vamos lá. Assim Boaz casou-se com Ruth, tornando-se a sua esposa. Ele a conheceu intimamente e o Senhor permitiu que ela engravidasse. O Senhor permitiu que ela engravidasse. E ela deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador, que o seu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e o deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. E Noemi pegou o menino, colocou-o no colo e passou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram ao menino Obed. Este é pai de Jessé, pai de Davi. Estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazom, Nazom gerou Salmom, Salmom gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Ó Deus, por favor, capture o nosso coração nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Um final feliz. Olha só que lindinho. Um final feliz. Quem diria que essa história narrada no livro de Ruth terminaria assim, com um lindo bebê? Se você está acompanhando aí, ou acompanhou ao longo dos domingos, você vê que este livro começa do capítulo 1, versículos 1 a 5, com uma família saindo de sua terra, Belém de Efrata, na Palestina, e indo peregrinar, morar por algum tempo em Moabe. Porque mesmo Belém sendo uma cidade celeiro, onde era em muita fartura a produção de trigo, de cereais, uma vez que o próprio nome Belém significa casa do pão. De repente falta pão na casa do pão. E o que fazer quando falta pão na casa do pão? Tem que se buscar sustento para a família, sim ou não? Tem gente, amados, eu leio alguns comentaristas, eu fico careca, mais ainda. Porque tem gente que falou que Elimeleque e sua família, Noemi, sua esposa, Malom e Quilion, seus filhos, fizeram errado de ir para a terra de Moabe. Mas, gente, o estômago está apertando. O homem abre a despensa de casa e não vê nada. Malom e Quilion já eram fraquinhos, porque o nome hebraico, Malom é doente, Quilion é fraquinho. Aqui, raça de nome também que deram para esses meninos, coitados. Então, Elimeleque, que significa Deus é o meu rei, confiava no Senhor. Mas, amados, quem é homem aqui, chefe de família, sabe que talvez não exista maior tragédia do que faltar comida no prato do filho. O pai e a mãe, mais a mãe do que o pai, mas é fato, deixa de comer para o filho comer. Sim ou não? Mas não tinha pão na casa. O que fazer? Foram para Moabe. Chegando lá depois de 10 anos, e o capítulo 2, versículo 6 a 22 fala sobre isso. Depois de 10 anos morre Elimeleque, Malom e Quilion. Antes, Malom e Quilion se casaram com 2 mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa, que significa costas, ou gazela. Gazela é mais bonitinho, né? Mas também serve para costas. E Ruth significa amiga. De repente, uma família que tinha uma mulher, 3 homens, termina com uma mulher, mãe
Noemi, sogra, e 2 noras, Ruth e Orfa. Noemi resolve voltar para casa. As 2 choram, Orfa e Ruth, porque Noemi era uma boa sogra. Existem boas sogras, minhas irmãs. Orfa chora um pouquinho, mas volta. Porque o nome dela é Costas, não é? Então ela dá costas a Noemi. Ruth é amiga. E a palavra de Deus vai dizer que Ruth se apega a Noemi. Noemi está bronqueada com Deus. Ela ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo dando-lhe alimento. Mas ela vai falar no versículo 13, capítulo 1. A mão do Senhor se voltou contra mim. Ela vai dizer no versículo 20 do capítulo 1. O Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Ela vai dizer no versículo 21 que o Senhor se colocou contra ela e o Todo-Poderoso a afligiu. E ela resolve voltar e chegando as mulheres recebem-na com festa, mas notam que ela já estava bem debilitada, chateada, amargurada. Chamam-na de Noemi, seu nome, que significa doçura. E ela diz, não me chamem mais Noemi, chamem-me de Mara, que significa justamente amarga, amarga. Ela chega em Belém, junto com Ruth, que se apegou a ela, e por providência de Deus, embora no capítulo 2, versículo 3, fala que foi uma coincidência, mas não existe coincidência para quem é servo e serva de Deus, existe? Não. Por coincidência, entre aspas, por providência, Ruth vai trabalhar na lavoura, na eira, de um homem chamado Boaz. E quando ela chega toda feliz, dizendo, trabalhei agora, sabe onde, minha sogra? Onde, Ruth? Trabalhei na eira, na lavoura de Boaz. E Noemi falou, seja bendito Deus de Israel, esse Boaz é parente nosso. Parente do meu esposo, pode vir a ser o nosso parente remidor, ou o nosso resgatador, ou para quem gosta de falar em hebraico, porque é chique, o nosso goel. Tem que fazer aquela língua não, né, bacana? Goel, o nosso parente remidor, o nosso resgatador. Boa sogra. E aí nós vimos isso no capítulo 3, 8 até 4, 12. Boa sogra deu uma dica para Noemi. Noemi, esse homem é parente nosso. Ele pode se casar com você segundo a lei do levirato, que vem do latim levir, que significa cunhado. Ele é nosso parente próximo. Ele pode se casar com você. E ele é o nosso resgatador, ele pode trazer também todas as propriedades que nós tínhamos antes da crise. Antes da crise. Mas faz o seguinte, hoje tem festa lá na eira. Chega lá de madrugada, ou à noitezinha, e deita aos pés de Boaz. Atenção meninas, é cultural da época. Eu disse isso aqui. Ela deita aos pés de Boaz, Boaz acorda, e ela diz aquela frase bonita que eu ministrei aqui, 3:9, capítulo 3, versículo 9. E estende a tua capa sobre mim. Que romântico. Essa expressão, estende sua capa sobre mim, a Almeida século 21 traduziu muito bem, casa-te comigo. Porque na ideia do hebraico, aí não é cultural não, aí é valor. O marido protege a mulher. Cobre-me com a tua capa. O próprio Boaz havia dito que Ruth havia se escondido debaixo das asas do Senhor. É uma expressão que vários salmos vão estar dizendo. Ruth pensava seriamente, em obediência a Noemi, de que ela precisava ser coberta por um homem.
Eu já falei tanto aqui com os homens, eu acredito que tem alguns que nem vieram mais, que o homem tem que ter responsabilidade, o homem tem que cuidar da mulher, o homem tem que sustentar a mulher, e uma série de coisas que eu vou aliviar hoje por enquanto. E aí então, domingo passado, eu terminei falando de Boaz. Boaz era um homem ou era um menino? Um homem ou um menino? Homem. Porque tem homem e tem menino. E tem aquilo que os pessoal está chamando, alguns comentaristas estão chamando de o menino. É homem com atitude de menino. Então Boaz assumiu o casamento, foi porque tinha um outro parente remidor mais próximo, ofereceu a oportunidade dele se casar com Ruth. E ele disse, não, eu não posso me casar, nem posso resgatar a terra dela, porque senão isso vai atrapalhar a minha herança. Boaz falou, deixa comigo, eu farei esse sacrifício. Farei esse sacrifício. E o texto termina dizendo então, que Boaz foi exaltado, foi elogiado, foi abençoado por todo o povo. Tá? Esse final feliz, com essa criança lindinha, nem dá vontade de tirar, mas Tuane, dá um clique por favor, diz que Deus sempre providencia um final feliz para os seus filhos. Olha para mim, Deus sempre, vamos dizer juntos? Deus sempre providencia um final feliz para seus filhos. Dando um clique, Tuane, por favor. Nasce uma criança, bendito seja o Senhor. Versículos 13 a 17. Boaz casou-se com Ruth, tornando-a sua esposa, a conheceu intimamente, e o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz um filho. Preste atenção, um casamento que nasceu no céu, agora é concretizado na terra. Um dos grandes temas do livro de Ruth, David Ackson vai estar dizendo, é o da providência soberana de Deus e a nossa dependência dele como seres humanos. A fonte da vida é Deus, e a vida, assim como as suas bênçãos, é um dom de sua mão. Preste atenção no texto, minhas queridas e meus queridos. Boaz casou-se com Ruth, está comigo? Tornou a sua esposa, está comigo? Ele a conheceu intimamente, e o Senhor permitiu que ela engravidasse. Esse é o ciclo de Deus. Em Gênesis 2:24 nós temos, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão uma só carne. Então primeiro se casa, depois se conhece intimamente, é uma expressão referindo-se ao sexo, e depois é o Senhor que permite que a mulher engravide. Você pode usar tabelinha, pode usar os anticoncepcionais mais modernos que você puder. É Deus quem permite que a mulher fique grávida. Mas tem que ser depois do casamento. Esse é o plano de Deus. Eu pergunto para você, só para retórica aqui, Deus mudou de ideia? É diferente? Continua assim? Primeiro se casa, depois se conhece intimamente, e depois o Senhor permite que engravide. Eu tenho que fazer uma denúncia aqui, amados. A matança de crianças inocentes através do aborto. Crianças que são permitidas pelo Senhor. Porque quem permite que a mulher engravide? É o Senhor. Até mesmo quando é uma relação extraconjugal, é o Senhor que permite. Eu não estou dizendo com isso que o Senhor está feliz, satisfeito, é a vontade dele que uma menina solteira engravide. Mas é ele que permite. O seu filho não é uma maldição. Mesmo se você o teve com 13, 14 anos. Absurdo dos absurdos. Mas é o Senhor que permite. No Brasil não é legalizado o aborto. Mas ele acontece sim ou não? Milhares e milhares. Nos Estados Unidos, alguns estados é permitido o aborto. A cada ano nos Estados Unidos, 1,5 milhão de bebês são mortos. E os pedacinhos são removidos como se fossem cânceres.
Uma enfermeira cristã, cansada de ver essa cena, disse assim: olha, em uma parte do nosso hospital trabalhamos dia e noite para manter os bebezinhos vivos. Em outra parte, matamos as crianças. Nos Estados Unidos é assim. O mesmo hospital, você tem uma ala em que os bebês nascem e uma outra ala que os bebês são mortos. No Brasil se faz em clínica clandestina, em lugares escusos, mas é Deus quem faz nascer uma criança. Jamais interrompa uma gravidez. O peso de consciência por ter feito um aborto, por ter sugerido um aborto, atenção homens, é algo que você vai prestar conta diante de Deus, porque você matou uma vida, e uma vida eterna. Deus recolheu, mas o sangue será requerido das suas mãos. Não se matam crianças. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou acompanhando o caso do pequeno Arthur, lá do Rio de Janeiro. E tenho orado por aquela criança, para que ela sobreviva. Ela foi alvejada por um tiro, ainda no ventre. E está lutando. Fiquei muito feliz ao ler o jornal hoje e saber que a mamãe já conseguiu amamentar. E choro por aquele drama. E aquele bebê tem muita vontade de viver. Eu fico imaginando a alegria de ter aquela mãe, está tendo aquela mãe, de ter mesmo o filhinho todo machucado, amados, coluna danificada, orelhinha esquerda danificada, mas é o filho. O Senhor permitiu que ela engravidasse. Nasce uma criança, bendito seja o Senhor. Versículo 14 vai dizer que quando nasce uma menina, ou menino, o menino, as mulheres disseram a Noemi: bendito seja quem? O Senhor que hoje não te deixou sem resgatador. Que o seu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora que te ama e o deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. Atenção, sogras aqui. Você tem coragem de dizer para sua nora: você é melhor do que 7 filhos para mim? Noemi pôde dizer isso. Preste atenção aqui, as mesmas mulheres que receberam Noemi e questionaram porque o seu semblante era triste, e que Noemi pede para não ser chamada mais de doçura ou docinho, mas de amarga, são as mesmas mulheres que agora celebram a vitória dela. Ah, amado, se eu fosse penteca, eu diria o seguinte: as pessoas que te viram sofrer, as pessoas que te viram doente, amargurada, vão assistir a sua vitória. Glória a Deus. É lindo isso daqui, não é, gente? Deus tem um excelente senso de humor. E é interessante que esse texto aqui é um mistério, porque essas mulheres, toda mulher gosta de falar, é expansiva, mas essas mulheres falam demais. Elas celebram a Deus, elas falam o seguinte: olha, não vai faltar resgatador para você, Noemi. O nome desse menino tem que se tornar famoso. E aqui não fala nem do resgatador que é Boaz, mas do resgatador que é essa criança, o menino. Que o seu nome seja famoso no hebraico, que o seu nome seja celebrado em Israel. E outra coisa, essas mulheres falam muito mesmo. Esse menino vai ser consolo para você na sua velhice. Você vai ficar velhinha e esse menino vai estar te ajudando. Noemi, amados, perdeu o marido, sim ou não? Perdeu os filhos, sim ou não? E agora ela ganha um neto. Tinha que ser um neto e não uma neta. Nenhum preconceito em relação às mulheres, mas é uma forma de restituição. A figura do homem na sociedade bíblica é muito forte.
Este menino seria o resgatador, o ajudador, o consolador de Noemi. A história do livro de Ruth termina com as perdas de Noemi e termina com os ganhos de Noemi. Ela começa o livro com fome e viúva. Termina o livro bendita e com um neto querido. E essas mulheres falam o seguinte: olha, esse filho é filho da tua nora, é filho de Ruth, aquela que te ama e agora te dá à luz essa criança. E diz o versículo 16 que Noemi pega o menino, coloca no colo e passa a cuidar dele. Eu não entendo muito disso. Eu não sei se Noemi falou, o filho é meu, está comigo. Não. Eu entendo que se passa a cuidar dele, dá a ideia de que Noemi se sente participante agora da criação, da educação deste menino. Ela, Noemi, que esperava amargar uma velhice solitária, agora, com a chegada do neto, volta a sorrir. Ela volta a ter uma família. Ela era amada, tinha um lugar de honra. Deus havia lhe dado um neto. Um neto. Olhe para mim, minha amada, talvez não exista uma preocupação maior sua do que pensar que talvez Deus vai lhe deixar sozinha na sua velhice. E talvez você esteja cuidando tanto dos seus filhos e alguns dos seus filhos não lhe dão valor. Mas Deus vai fazer com que você tenha um final feliz. Ele vai cuidar de você. Se não for um filho, vai ser um neto. Deus vai cuidar. E essas mulheres ficam tão empolgadas no versículo 17, que são elas que dão nome para o garoto. Essas mulheres, Alexandre, estão indo além do limite. Elas que, versículo 17, falaram, lhe deram um nome, dizendo a Noemi, nasceu um filho, e chamaram o menino Obed, que significa servo. Eu tenho para mim um palpite de que esse nome foi dado em homenagem a Ruth. Ruth havia sido uma serva, havia amado, valorizado, se apegado à sua sogra. E agora Deus honra, dando a luz ao menino chamado Obed, que não por acaso, nem por coincidência, foi pai de um homem chamado Jessé, e avô de um homem que eu não sei se você conhece. Não sei. Davi. O rei Davi. Eu me arrepio até, amados. Aquilo que Deus faz. Olha para mim. Deus permite que uma estrangeira entre na linhagem de Davi. Uma moabita. Eu não sei se você sabe, mas se você for ler o Pentateuco, os moabitas não podiam entrar na congregação de Israel, amados. Os moabitas não podiam entrar no tabernáculo. E agora Deus faz com que uma moabita entre na linhagem do grande rei Davi. E, mais do que isso, Tuane, dando um clique, Jesus, filho de Davi, a história da salvação. Não é comum um livro terminar com genealogia, mas Ruth termina com uma genealogia, puxando a partir de Pérez. Se você quer conhecer um pouco da história, Pérez, eu já falei aqui para vocês, é o filho de Judá com a sua nora Tamar. Aquele episódio triste em Gênesis 38, que Tamar, pelo fato de Judá, o seu sogro, não lhe providenciar um filho, um dos seus filhos para se casar com ela, seguindo a lei do levirato, se fantasia de prostituta, seduz ao seu sogro e tem um filho com ele. Nascem 2 garotos, um deles Pérez. E de Pérez, então,
nasce a linhagem que vai desembocar em Davi. Mas se você for ver Mateus 1, 3 a 6, e Judá gerou de Tamar a Pérez, e a Zera e Pérez gerou a Esrom, e por aí vai. E no versículo 6 diz, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Entra na genealogia de Jesus. Presta atenção. Um filho de uma mulher que se veste de prostituta para seduzir o sogro. Doideira, não é? Antes disso, quem conhece a história, sabe que entrou uma mulher também chamada Raabe, prostituta, que quando o povo de Deus chega em Jericó, ela esconde os espias e coloca uma fita de cor escarlate na janela, avisando ao povo de Israel de que ali havia uma família para ser salva, para ser separada. Vou abrir um parênteses aqui. Não é uma historinha de pastor, não. Isso acontece. Teve um pastor que estava meio... Na verdade, não era um pastor, era um irmão. Foi pego de surpresa para pregar. E abriu a Bíblia, sabe, naquela base da revelação, da profetada. Leu a Bíblia e falou, é esse que eu vou ler. E leu Mateus 1. Fulano gerou Ciclano. Ciclano gerou Ciclano, Beltrano. E gerou. Nisso está um homenzinho sentado assim e fala o seguinte, olha, se esse Jesus tem tanta gente boa assim na família, eu preciso entrar nessa família. Mas a família de Jesus, houve também pessoas que só entraram por conta da graça. Eu e você só estamos aqui por conta da graça. Por isso que eu não admito, amados, crente legalista. Crente que fala o seguinte, não, é inadmissível. Tem crente, amado, porque eu gostei do pessoal que montou aqui a estratégia do nosso amigo que veio. Ele está sentindo, gente, a presença de Deus. Não tem que ter medo. Fica perto, obviamente, porque a pessoa pode se empolgar, né? Mas aqui é lugar para gente estranha. Porque quando você entrou aqui, você era super estranho. Gabriel era estranho. O Ney era estranho, estranhão. Todos nós, amados. Então, na família de Jesus, tem gente boa, mas tem gente também que foi alcançado pelo poder de transformação do Senhor. Eu até diria que só tem gente boa porque a graça que faz com que do lixo sejamos colocados no luxo. Só a graça. Jesus é filho de Davi. E essa expressão vai estar em 15 vezes no Novo Testamento. Mateus várias vezes. Jesus é chamado de filho de Davi no capítulo 1 de Mateus, versículo 1. Livro da geração de Jesus, filho de Davi. Vai estar também em 9:27, quando 2 cegos clamam a Jesus, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E só um outro texto que eu quero destacar, que é do meu coração. A mulher cananeia. A mulher cananeia chega e clama, Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. E por fim, na entrada triunfal em Jerusalém, a multidão que seguia Jesus clamava, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Por que terminar com uma genealogia? Leon Morris é um comentarista que vai dizer o seguinte, porque uma genealogia é uma maneira extraordinária de trazer diante de nossos olhos a continuidade dos propósitos de Deus através dos tempos. O processo histórico não é casual, há um propósito em tudo, e esse propósito é o propósito de Deus. Antes de dormir hoje, você vai orar com seu filho, com a sua filha,
vai olhar para aquela carinha e vai dizer: você é fruto da providência de Deus para a minha vida. Quantos aceitam esse desafio? Levante a mão assim. Providência de Deus na minha vida. Lindinho do papai, lindinha da mamãe. Tuane, vamos às aplicações, pessoal, levar para casa. Primeira, Deus não abre mão do princípio de pureza para o casamento. Trata-se de um valor divino inegociável. Repita comigo: inegociável. Casamento tem que ter pureza. Hebreus capítulo 13, versículo 14 diz: venerado entre todos o matrimônio, seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. A palavra leito no grego, koité, que daí que vem a palavra coito, ou intercurso sexual, relação sexual. O texto diz: venerado, consagrado seja o matrimônio e o sexo sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Olhe para mim. O problema da imoralidade sexual não é comigo, que sou seu pastor. Não é com o governo. Você só vai ser mais uma estatística. O problema da imoralidade sexual é com Deus. Eu sou fiel, com todas as lutas do meu namoro. Sei que o pastor Macário pode estar dizendo isso, pastor Léo. Nós nos guardamos para o casamento porque nós tínhamos um compromisso com Deus. Não era com a igreja, era com Deus. Então vale a pena esperar para o casamento. Não é porque é decente, é bonitinho, vai casar virgem para, enfim, apenas para se mostrar. Não, você tem que se guardar para o casamento, porque Deus não abre mão da pureza no casamento. Primeiro se casa, para depois se ter intimidade. Homem e mulher não é uma moto que você tem que usar para experimentar antes de comprar. É uma pessoa santa e que precisa ser respeitada de modo igualmente santo. Prossiga, Tuane, por favor. Estou terminando, amados. A concepção de uma criança é fruto de um milagre de Deus. É ou não é, gente? O nascimento de uma criança jamais será imitado pela tecnologia humana. Anota isso daí, vai valer. Jamais, olha, jamais uma criança vai ser concebida sem o plano de Deus. Ah, pastor, mas tem o bebê em proveta, mas precisa do óvulo da mulher e do espermatozoide do homem. Vai criar um filho sem óvulo e sem espermatozoide? Um robozinho? Não tem. Alexandre, nunca. A concepção de uma criança, amados, Eclesiastes capítulo 11. Assim como tu não sabes como se formam os ossos do ventre da que está grávida, você também não tem condições de conhecer as obras de Deus. É lindo. O Ed está lá com a Tati. Um parece com ela e o outro, coitado, parece com ele. Mas Deus é bom. Deus é bom estar lá, cuidando dos dois. Gente, os nossos filhos são assim. Para dizer que eu não cito Ana Paula Valadão de novo, foi ela que cantou, né? Quando nasce uma criança, o mundo inteiro sorri, porque brilha a esperança de algo bom que está por vir. É lindo, é lindo. Salmo 113, versículo 9, diz que Deus faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Repita comigo: alegre mãe de filhos. Mas tem mulher que não está alegre. Você tem que estar alegre, você tem aqueles filhos abençoados. Oh, meu Deus do céu. Deus que lhe deu, que Deus lhe dê saúde. É uma bênção. Prosseguindo. O nosso resgatador é Jesus. Ele é a nossa redenção e Ele é a nossa remissão. Colossenses 1,
14 vai dizer: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Jesus é o nosso Boaz. Jesus é o nosso resgatador. No domingo passado, eu confundi os termos redenção e remissão. Parece que é igual, mas não é. É igual Denorex. Parece, mas não é. Redenção, remissão. Redimir e remir. Redenção é a palavra lutron, que vai ser correspondente a goel. Ele nos resgata, nos compra para si. Remissão, ele nos perdoa. O verbo no grego para remissão é deixar para lá. Na minha versão moderna. Lançar embora. Lançar fora. Deus nos redime e Deus nos redime e nos reme, né? Ele é a nossa redenção e a nossa remissão. A outra aqui, gente, não fuja não, hein? Eu pulei um ou repeti? O C. Ah, muito bem, não posso pular isso daqui. Todo bebê nascido neste mundo é um voto a favor do futuro. Ao segurar um bebê, segura-se o futuro nos braços. Logo uma frase bonita dessa, gente. Coisa linda. Quando se segura um bebê, segura-se o futuro nos braços. Vamos lá, prosseguindo. Mas a relação, olha para mim aqui, ó. A relação entre nora e sogra não precisa ser calamitosa. No plano de Deus, ambas podem ser grandes amigas e parceiras em tudo. Quero ouvir um amém só das irmãs. Amém. Por que nora e sogra tem que ser problemática a convivência? Popularmente se fala sempre do homem fazendo piada de sogra. Mas geralmente a sogra é muito fã do genro. Eu mesmo amo a minha sogra e ela me ama. A primeira pessoa, agora não, porque, enfim, mas há alguns anos atrás, a primeira pessoa que me dá feliz aniversário é a minha sogra. Agora não mais. Mas a relação entre nora e sogra é problemática desde os tempos bíblicos. O profeta Miqueias vai dizer de que nos últimos dias haverá nora contra sogra. A terceira guerra mundial será nora contra sogra. Mas Matthew Henry vai estar dizendo que Deus compensa a carência da perda de alguns relacionamentos de onde a gente pouco espera. E os elos de amor geralmente são mais fortes do que os elos da carne. A nora e a sogra não são parentes de sangue, mas podem se tornar grandes amigas. Confidentes, nem tanto, né? Mas podem se tornar parceiras em tudo. Elas não estão disputando o amor do mesmo homem. Para com isso. Atenção, minhas irmãs, olhem para mim, por favor. Você nunca vai substituir a sua sogra na vida do seu filho. Para de ficar assim, escolha entre eu e ela. O homem, coitado, ele vai ficar assim, uma é minha mãe, outra é minha mulher, é minha mãe. Não, você é a mulher dele. Agora, atenção, homens. Chega de meninice, tá? Tem homem também que gosta de se sentir o tal. Tem homem que é responsável da inimizade entre a esposa e a sogra. Faz ciúme besta. Ah, essa comida minha mãe faz melhor. Não casa, bobão. Quer comer comida da mamãe, fica em casa. Ué, casou, vai ter que acostumar a gororoba da mulher, não tem como. Olha só. Ah, mamãe, se enxerga. Se enxerga. Ah, tem homem besta mesmo.
e fica fazendo assim. Agora, noras e sogras, levante a bandeira branca da paz. Para de brigar. Recebe ela em casa. Diz que é poucos dias, mas recebe. E vamos em frente. Outra Tuane, que tem uma sogra maravilhosa. A Tuane, eu sempre mexo com a Tuane, ela fica ali. Quando olhamos para a nossa linhagem genealógica, precisamos enxergar o cuidado providencial de Deus em nossa história. John Piper vai dizer de que o livro de Ruth quer ensinar que o propósito de Deus para o seu povo é conectar-nos a algo maior que nós mesmos. Deus quer que saibamos que quando seguimos, nossa vida sempre significa mais do que imaginamos. Faz o exercício aí, no que você puder. Olha para trás e veja os seus pais, seus avós, avós de um lado, avós do outro, bisavós. Deus cuidou de tudo. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E olhe para mim, tem coisa que você não entende porque você está olhando errado. C.S. Lewis, rapidamente, não vou nem citar a íntegra da citação dele, num sermão dele chamado Transposição. Quem gosta de C.S. Lewis, compra o livro Peso da Glória. Tem um capítulo chamado Transposição. C.S. Lewis trabalha muito nesse contexto de dois mundos, né? O mundo aqui e outro mundo sublime. Nárnia é muito disso. E todas as obras dele, ele vai trabalhar nessa transposição. E C.S. Lewis fala o seguinte: a ação de Deus na nossa história, preste atenção, é como um feixe de luz que entra num quarto escuro. Se a gente olhar somente para o feixe, a gente só vai ver um ponto. Mas se a gente olhar, olha, é profundo, ao longo do feixe, nós vamos ver o universo expandido. C.S. Lewis é profundo, né? Se você olhar só para o momento que você está vivendo hoje, você só vai ver a tragédia da sua família, da sua casa, seu marido que é chato, sua mulher que é rixosa, seus filhos são desobedientes. Você só vai ver isso daqui. Mas Deus quer que você olhe ao longo do feixe, para você se lembrar de onde você veio, do que o Senhor fez, da história dos seus pais, dos seus avós. Olhar para o... E ele termina assim, essa eu vou citar literalmente. Olhar para o feixe de luz e olhar ao longo do feixe de luz são coisas bem diferentes. Deus sempre providencia um final feliz para os seus filhos. Eu não sei se eu já contei essa história, se você conhece, mas é a história de uma missionária chamada Amy Carmichael. Ela era irlandesa e ela desde pequenininha pediu a Deus para ter olhos azuis. Ah, Senhor, eu quero muito ter olhos azuis. E ela cresceu sem conseguir o que desejava. Por fim, ela vai para o campo missionário e vai para a Índia. E lá ela vê meninas que não eram desejadas por sua família, eram vendidas para os templos como prostitutas. Aí ela ficou sabendo o que Deus queria que ela fizesse. Ela tingiu o cabelo, encheu de pele de café, o café missionário, a pele, vestiu aquela roupa indiana, chamada sari, para se parecer com as indianas, e criou uma casa. E ela ficou conhecida como a irlandesa com os olhos castanhos. E ela mais tarde vai dizer, foi uma coisa boa. Ou melhor, alguém disse para ela, que bom, eu não penso que você poderia salvar essas meninas se seus olhos fossem azuis. Olhe para mim.
O livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, começa num jardim e termina no túmulo. José sepultado. A história da humanidade é assim. Todos nós nascemos e um dia vamos morrer. Mas o livro de Ruth, esse belíssimo livro que a gente expôs aqui no mês da família, começa com fome, uma história de fome e de morte. E termina com vida. Fulano gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou ciclano, porque a vida sempre vai ganhar da morte. Sempre. Sempre a vida, olha para mim, sempre a vida vai ganhar da morte. Se você está em Cristo, Ele sabe o que é isso, porque Ele passou pela morte e a venceu, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo para dizer que há esperança para a sua vida, há esperança para a sua família, e de que enquanto Deus for Deus, a última palavra no universo não vai ser morte, sempre será vida. Vida e vida. Ele disse em João 10:10, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, todos aqui dentro e fora também, todos orando, Senhor, eu quero um final feliz. Eu creio que o Senhor vai me dar um final feliz. Eu sei que a despeito de tudo que eu estou enfrentando, o Senhor vai me dar um final feliz. Ore ao Senhor. Porque nós cantamos aqui, amados, ao longo desses domingos, quando o mundo cai ao seu redor. E estivemos dizendo aqui com esta canção de que não desistir da família não é uma questão de força de pensamento. Não. De vontade própria. Não é. Nós não desistimos da família porque é a última palavra de Deus. Oh, Deus! É vida. Deus é a favor da vida.